agora vamos falar da Copa do Brasil. E nossa convidada é a jornalista Ana Veiga. Olá, Ana! Olá, Luana, muito bem, então vamos falar de Copa do Brasil, né? Campeonato Brasileiro deu intervalo para os jogos da rodada, então, das quartas de final da Copa do Brasil, realizadas na noite desta quarta-feira. Destaque, então, para São Paulo, que venceu por 3-0 o Vasco, já esperado, né? Uma boa vantagem para o próximo jogo na semana que vem. Também destaque para o Santos, que venceu fora de casa o Figueirense. Da dupla Grenal, então, 2 empates com sentimentos diferentes. O Internacional, então, empatou em casa no Beira-Rio com o Palmeiras, jogo que iniciou às 7h30 da noite. O Alex fez o gol pelo Internacional, um bonito gol, aliás. Antes do gol do Alex, o Alisson defendeu uma grande defesa, então, do goleiro Alisson do Internacional. Foi um dos melhores em campo na noite de ontem. O Palmeiras, então, fez o gol com o Rafael Marques no segundo tempo, uma boa vantagem para o Palmeiras. Esse empate 1-1 favorece muito o Palmeiras, que joga a semana que vem em casa, então às 22 horas, lá na próxima quarta-feira na Arena Palmeiras, tem uma vantagem interessante aí com o Internacional. Na sequência, então, Grêmio e Fluminense, aliás, Fluminense e Grêmio, né? Jogo no Maracanã, o empate em 0-0 que favorece ao Grêmio, claro. É um empate 0-0 que poderia ter sido 1-1, que isso seria bem melhor para o Grêmio, assim como definiu o Roger em sua entrevista coletiva. Mas o 0-0 é bom para o Grêmio, que decide em casa na semana que vem na Arena, e Grêmio na Arena a gente sabe, né? Tem a supremacia, o Grêmio é muito forte em sua casa. O 0-0 manteve o resultado da partida, que foi um jogo tranquilo, digamos morno, assim, não tiveram muitas oportunidades, mas em campo o Grêmio teve as melhores chances de fazer o gol, jogou melhor que o Fluminense. A entrada de Ronaldinho Gaúcho não fez diferença nenhuma no placar, muito menos no jogo, deu uma assistência, um chute, mas não amedrontou. Então, esses resultados é importante para o Grêmio, esse 0-0 vai ser importante para o Grêmio decidir em casa na semana que vem. Médicos residentes de 7 cidades do estado se mobilizaram ontem dentro da paralisação nacional da categoria. Os protestos atingiram 22 hospitais, 21 deles com suspensão parcial ou total de atendimentos, para chamar a atenção da sociedade à valorização da formação dos futuros especialistas. O movimento é contrário a cortes nas verbas para a saúde pública, alvo do ajuste fiscal. O movimento é liderado no Rio Grande do Sul pela Associação dos Médicos Residentes e no país pela Associação Nacional dos Médicos Residentes. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul apoia a mobilização. Bom, essa nossa paralisação é nacional, é pela valorização da residência médica, está acontecendo em todo o país. Então, primeiro a gente gostaria de dizer o que é o médico residente. É um médico já formado, que ele está buscando conhecimento, está se especializando. Aqui no HCI nós temos 17 residentes no momento. Há 5 anos existe a residência médica e a gente acredita que através da residência é o melhor método de formação de especialistas, né? Tanto especialistas em clínica médica, em cirurgia geral ou radiologia. Eles têm uma carga horária, né, que é bastante extensa, de 60 horas semanais. Isso inclui aulas teóricas também, artigos que a gente está sempre se atualizando. E o nosso objetivo com essa paralisação é chamar a atenção do governo federal, né, quanto aos repasses do SUS que estão sendo cortados e que está lastimando muito a saúde, né, e que nós precisamos para um atendimento de qualidade, que é o nosso objetivo de formação. Nós precisamos de ter recursos, tanto no hospital, né, para a gente dispor de exames, de tratamentos qualificados. Precisamos de preceptores remunerados, né, que são os nossos supervisores que estão se doando e que são capacitados a nos ensinar nessa especialização que a gente está seguindo, e também da nossa valorização como residentes, porque nós somos de várias partes, né, de vários municípios que vêm até um local e que buscam estar aqui se especializando e levam depois para suas cidades o conhecimento adquirido. Então, com isso, quem ganha é a população, né, que recebe um atendimento melhor, que recebe um atendimento com responsabilidade, que é o nosso atendimento, um atendimento humanitário, né, que a gente faz para que a excelência seja preservada. Então, o HCI é um hospital que visa isso, né, que está nos apoiando.
e que os médicos residentes têm que ter o apoio da população. Então esse é o nosso apelo para que o governo olhe para nós, né, que assim como outros programas estão sendo incentivados, né, como o Mais Médicos, como o Provab, a residência também seja valorizada. E ela precisa ser valorizada com principalmente um plano de carreira, né? Que a gente busca o plano de carreira tanto para nós, médicos residentes, quanto para os nossos preceptores. O movimento ocorre justamente em um momento em que o governo federal anuncia ampliação de vagas e programas que viraram trampolim para ingressar nas residências. Mas a preocupação é com a garantia da qualidade na formação, além da fiscalização sobre as condições do treinamento dos médicos. O movimento de residentes defende a valorização do médico preceptor, que monitora e apoia o treinamento. Com certeza, eu acho que assim, o caminho é através desse plano de carreira, né, dessa valorização, para que a gente possa levar o nosso conhecimento aos nossos municípios de origem, aos municípios do interior, que não existe falta de médicos, existe falta de recursos, que eu acho que é o que nós temos que salientar à população. Um médico, ele tem muito prazer e muito gosto em atender quando ele tem uma estrutura, quando ele pode pedir um exame, quando ele pode fazer o tratamento. Então, o que impossibilita às vezes a permanência de um médico nesses municípios do interior é a falta de recursos, é a questão jurídica, né, que nós temos responsabilidade. Então, se a gente não tiver como atender bem esse paciente, o paciente vai sofrer e nós vamos ser responsabilizados. Então, acho que através da residência médica, através de um plano de carreira, a gente vai conseguir manter os médicos no interior. Até 2018, o governo federal quer alcançar uma vaga de residência para cada médico formado. Desde 2013, já teriam sido autorizadas 4.742 vagas, entre as 12,4 mil previstas para a formação de especialistas. Em agosto, foi anunciada a criação de mais 3 mil bolsas de residência. No país, 2.000 financiadas pelo Ministério da Saúde e 1.000 pelo Ministério da Educação. A quantidade deve chegar a 7.472 vagas, 62% da meta. Segundo o governo, 75% das ofertas serão para medicina de família e comunidade. O governador José Ivo Sartori comunicou em pronunciamento no Piratini que a Procuradoria-Geral do Estado ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ação principal pedindo a revisão geral do contrato da dívida do Rio Grande do Sul com a União. A ação deve ser analisada pelo ministro Marco Aurélio Melo. Em coletiva, nesta quarta-feira, no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori agradeceu aos gaúchos e gaúchas que compreendem a situação financeira do Estado e apoiam as medidas do governo. Tenho a certeza de que é um passo importante, assim como quero agradecer à sociedade do Rio Grande do Sul, aos gaúchos e às gaúchas que compreenderam isso. O governador também afirmou que já foi protocolada no Supremo Tribunal Federal a nova ação que pede a revisão da dívida do Estado com a União. As condições contratuais mudaram completamente na relação desde o tempo da celebração do contrato. Tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, que é defender os interesses de todos os gaúchos e especialmente do nosso Rio Grande. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, a ação pede a revisão geral do contrato da dívida do Estado com a União, assinada em abril de 1998. O que o Estado do Rio Grande do Sul está postulando? A alteração do índice do IGPDI para o IPCA e a exclusão da taxa de juros. E por que a exclusão? Porque nós estamos tratando de contrato firmado entre a União Federal e o Estado do Rio Grande do Sul. Numa relação havida entre dois entes federados, não se pode pensar, não se pode admitir que se busque o lucro. O secretário da Fazenda do Estado, Giovanni Feltz, também falou sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul, a nova fase do ajuste fiscal e disse que não há motivos para comemorar o aumento do ICMS aprovado ontem na Assembleia Legislativa. O governo vem discutindo múltiplas medidas a serem produzidas e provocadas e jogadas à sociedade para deliberar no foro adequado, o parlamento. Nós temos tomado todas as medidas de forma acauteladora,
com responsabilidade. Na quarta-feira teve início a primavera, esta estação mais colorida e alegre do ano. Mas se eu te disser que, na verdade, não temos primavera, o que você diria? Confira na reportagem. Flores, cores, sol, calor. Esse clima encanta a muitos. Os dias começam a ficar mais longos, as pessoas com mais disposição para praticar exercícios. Essa é a primavera. Mas e se eu te disser que não temos primavera no Brasil? Ou melhor, que não temos 4 estações, mas sim 2. Nós podemos definir as estações no calendário e daí sim nós temos uma data que marca o início da primavera, que foi ontem. Nós temos a data que marca o início de todas as estações, mas ecologicamente nós não temos essas 4 estações bem definidas. Nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, em Ijuí, um clima subtropical ou, dependendo da classificação, um clima temperado quente. O clima temperado quente é marcado por 2 estações bem definidas, que são o inverno e o verão. Mas nós temos uma influência do clima temperado próximo, mais ao sul, e por isso alguns elementos da vegetação mostram essa passagem das estações. Então, por exemplo, falando no outono, nós temos uma floresta estacional decidual aqui, que tem uma série de espécies que perdem as folhas antes do inverno. Então isso dá essa marca de outono que a gente aprendeu que as folhas caem no outono. Assim como na primavera, nós temos um aumento da temperatura, um aumento do comprimento do dia. Então, com mais luz, existe um crescimento mais acelerado das plantas. Então isso marca essa entrada do verão. Então, por isso nós festejamos a primavera como se nós estivéssemos num clima temperado, onde as 4 estações são bem definidas. Mas existem estudos que provam que a oferta de alimento é distribuída ao longo de todo o ano na nossa região, assim como o número de espécies que florescem é distribuído ao longo de todo o ano na região. Então nós temos flores em todas as épocas do ano e não só nesta época privilegiada que a gente chamaria de primavera. Então por isso que ecologicamente a primavera não é marcada, mas é um efeito também da nossa cultura, né? A maioria dos moradores da região sul do Brasil são descendentes de imigrantes europeus, onde sim se tem esse clima temperado e, portanto, as 4 estações bem definidas. Sim, sem dúvida. No restante do país, onde impera o clima tropical ou até equatorial, as diferenças são dadas pelo regime hídrico. Então, a época que chove mais ou que chove menos é que vai ter influência na vegetação e, portanto, também nos animais. Mas no Rio Grande do Sul, nós temos o comprimento do dia, que altera bastante, e nós temos o regime hídrico altera pouco, mas nós temos uma variação de temperatura mais acentuada. Esse ano não, né? Que não houve queda das temperaturas na época do inverno. Por isso o florescimento também mais cedo de muitas espécies. Muitas já estão com frutos, quando os frutos só estariam prontos no verão. Aqui no Rio Grande do Sul nós observamos, pela queda da temperatura e o encurtamento do dia, essas marcas mais acentuadas nas mudanças das estações do que nós temos em outras regiões do Brasil. Como a doutora em botânica explicou, a primavera e o outono fazem parte da nossa cultura. Por isso crescemos e acreditamos que sim, temos 4 estações. A agrometeorologista fala qual será a previsão, então, para a conhecida primavera. Conforme a previsão tem demonstrado, esse calor ele deve persistir, né? Principalmente porque nós estamos tendo mais precipitação nessa época, o que não é muito natural, né, para a nossa região. Então, enquanto acontecer essas chuvas e essa umidade estiver presente, o calor ele vai persistir. No momento que diminuírem as precipitações, temos a entrada de ventos e aí isso então favorece para a temperatura ficar um pouco mais agradável e diminuir essa sensação de abafamento que estamos tendo. Tem se projetado porque nós tivemos
2 anos praticamente com esse ano inverno bem atípico e com temperaturas mais altas. Então isso leva as pessoas a crerem que nós teremos então uma continuidade desse calor e um verão então mais intenso. Mas é sempre precipitado a gente fazer uma previsão aí para daqui 6 meses, 4 meses, em função de que o clima ele é muito variável. Mas se nós já estamos tendo essa condição de temperaturas bastante elevadas na primavera, possivelmente no verão, que é a característica dele, a temperatura ela tende sim a ficar mais alta que as normais dos últimos anos. Como já temos a cultura de festejar a chegada da primavera, muitas pessoas ficam encantadas com as cores das flores e se dizem apaixonadas pela estação. É o caso da funcionária pública Marisa. Bom, eu sempre tive esse hábito, só que não tinha tempo para me dedicar a ela. Agora, atualmente, eu tenho mais tempo e estou tentando cultivar meu jardim. Comecei com algumas plantinhas, vim aqui escolher algumas mudas para ver se eu consigo levar essa ideia adiante. Geralmente a gente escolhe flores que ou você possa deixar elas direto no sol, né? Ou aquelas flores que merecem mais cuidado, você deixa num outro local, mas regar no máximo assim a cada 2 dias. Você tem que ter um cuidado com a adubação, observar se tem algum problema, replantar ela, mas assim é tranquilo, é bem gostoso fazer isso, com certeza. Eu acho que as flores trazem assim um ar de coisas boas pra gente. Com o aumento das temperaturas, nós mudamos alguns hábitos no nosso dia a dia e o seu jardim também necessita de cuidados especiais. Nós temos um jardim cultivado, a gente precisa observar as necessidades dessas plantas. Então a hidratação é bastante importante e também a insolação. No verão nós temos aqui, até em função da camada de ozônio mais fina, nós temos uma alta radiação que pode queimar e causar danos às plantas. Então é interessante, dependendo da sensibilidade da espécie vegetal que você tem cultivada, promover um sombreamento no verão, logo que fique muito quente, e também sempre regar, não com excesso de água, mas periodicamente as plantas para que elas floresçam. Que seja então pela cultura, mas aproveite a primavera e deixe as cores e a alegria desta estação contagiar você. E é com esse clima alegre e colorido que nós encerramos o Jornal de hoje. Um ótimo final de semana a todos. Até semana que vem.